Em 2015, Charlie Tan tinha 19 anos. Herdeiro de um magnata, dono de uma empresa avaliada em dezenas de milhões de dólares, ele também cursava uma universidade da Ivy League com bolsa integral. Brilhante, alto e rico, Charlie era o sonho de inúmeros jovens na casa dos 20 anos. Mas, de forma inesperada, uma crise profunda mudou o rumo da história. Numa tarde de primavera, Charlie foi ao escritório do pai. Em um momento de ruptura inesperada, o jovem tomou uma atitude extrema que resultou em um incidente grave. O pai não resistiu e desabou ali mesmo. Charlie Tan nasceu no Canadá. Seus pais eram chineses. Ele também tinha um irmão mais velho. Quando cursava o ensino médio, Charlie mudou-se com os pais para o estado de Nova York, nos Estados Unidos. Como muitos outros alunos asiáticos, ele tinha um desempenho acadêmico excelente, com nota A em todas as matérias. O jovem também era apaixonado por esportes, sempre sociável e alegre com as pessoas ao seu redor. Além de membro do time de futebol americano, ele era também o presidente do grêmio estudantil da escola. Na escola, Charlie era como um astro, amado por todos. Muitas garotas também sonhavam em se aproximar dele. O pai de Charlie, Liang Jim Tan, era um funcionário de longa data do Império de Câmeras Kodak. Quando a indústria de câmeras de filme entrou em declínio, ele fundou a própria empresa, especializada em tecnologia de sensores de imagem. Com grande maestria, Liang Jim Tan elevou o valor de mercado da companhia para mais de 50 milhões de dólares. A família de origem chinesa também era muito dedicada a obras de caridade, chegando inclusive a receber elogios do governador do estado. A família rica e o excelente desempenho acadêmico faziam de Charlie o modelo ideal aos olhos das garotas. Ele namorava a bela capitã do time de líderes de torcida da escola, o que despertava a inveja de muitos rapazes. Em 2014, Charlie conseguiu uma bolsa integral para a Universidade Cornell, da Ivy League, uma das mais famosas dos Estados Unidos. O jovem continuou sua trajetória de sucesso em Cornell. Apesar de seu porte físico não atender às exigências do time de futebol americano da universidade, Charlie ainda assim brilhava na equipe reserva peso leve. E, no entanto, justo quando estava no auge com que tantos sonham, uma situação delicada abalou sua trajetória. Na tarde de 5 de fevereiro de 2015, a neve cobria as ruas do estado de Nova York. Da faculdade, Charlie dirigiu subitamente por mais de 2 horas na neve para voltar para casa. Ele saiu tão apressado que não pediu dispensa do treino diretamente ao técnico, deixando apenas um bilhete para o colega de quarto. Tenho uma emergência familiar, vou para casa por alguns dias. Passava das 10 da noite quando Charlie apareceu na porta da casa de sua namorada dos tempos de colégio. Seu rosto estava extremamente triste e preocupado. Pouco depois que Charlie saiu, sua namorada acionou a polícia. Ela disse que o namorado estava muito estranho e temia que ele fizesse alguma besteira. Atendendo ao chamado, a polícia foi até a casa de Charlie. Ele abriu a porta, mas parecia normal. O rapaz, educado, disse que estava com um problema nos estudos e, por isso, tinha vindo para casa descansar. Afirmou que já se sentia melhor. Diante da atitude calma de Charlie, os policiais acreditaram nele e foram embora sem sequer entrar na casa. Porém, apenas 4 dias depois, a polícia do estado de Nova York recebeu outra ligação de emergência, vinda da própria casa da família chinesa. Ao telefone, a mãe de Charlie dizia, gaguejando em inglês: seu marido, Liang Jim Tan, havia perdido a vida após um episódio crítico ocorrido em seu escritório, e o envolvido seria o próprio filho mais novo, Charlie. Uma equipe de policiais foi imediatamente enviada para a casa. Nesse momento, Charlie e sua mãe esperavam na entrada da garagem. O universitário consolava tranquilamente a mãe, que tremia de pavor, e, com lucidez, disse à polícia que o pai estava no escritório do 2º andar. Um objeto possivelmente relacionado ao ocorrido foi encontrado próximo à porta da garagem. No cômodo espaçoso, Liang Jim Tan, de 49 anos, foi encontrado sem sinais vitais sob a mesa de trabalho, com marcas de impacto que indicavam um evento fatal. No tapete, próximo à porta do escritório, a polícia encontrou vestígios de um possível disparo foram localizados e apresentavam correspondência com as impressões digitais de Charlie. Os depoimentos da mãe e do filho também eram consistentes. A vítima tinha um grave histórico de violência doméstica.
Em casa, ele agredia frequentemente a esposa e os filhos. Por muito tempo, o filho tentou suportar, mas naquele dia, suas emoções reprimidas acabaram se manifestando de forma descontrolada. Charlie afirmou que, após presenciar um episódio de tensão envolvendo os pais, ele tomou uma decisão impulsiva e subiu ao andar superior, onde a situação saiu do controle. No entanto, durante a investigação, a polícia descobriu muitas falhas nos depoimentos da mãe e do filho. Primeiro, no encosto da cadeira próximo ao corpo da vítima, a polícia encontrou muitos resquícios do disparo, incluindo pequenos furos de bala e marcas de queimadura de pólvora. Isso provava que o Sr. Tan foi atacado e morto enquanto estava sentado na cadeira. Tal fato contradizia a versão da mãe e do filho de que a vítima foi morta pelo rapaz enquanto agredia a esposa. Além disso, foram encontrados estilhaços de projétil na porta do escritório em frente ao corpo. Portanto, quando foi atacado, a vítima provavelmente estava sentada atrás do computador, sem qualquer defesa contra o filho que entrava armado. Ele também não teve a menor chance de resistir ou fugir. Terceiro, a polícia descobriu que a temperatura na cena do crime estava muito baixa. Apesar dos 10 graus negativos do lado de fora, a janela permanecia totalmente aberta. Mais estranho ainda era o fato de que, mesmo com um clima tão frio, o corpo já apresentava sinais de decomposição. A Sra. Tan disse que o filho havia atacado o pai em um acesso de fúria e que logo em seguida acionou a polícia. Mas, em um intervalo de meros 10 minutos, como era possível que a vítima já tivesse começado a se decompor? O relatório da autópsia também refutou essa versão. Nele, constava que sinais de hipóstase já eram visíveis e o processo de decomposição interna havia começado, indicando que a morte ocorrera há pelo menos 36 horas. O histórico de navegação do Sr. Tan mostrava que, após as 16 horas do dia 15 de fevereiro, ele não acessou mais seu e-mail. Por isso, era muito provável que, a essa altura, ele já estivesse morto. Com base nas informações relevantes, a polícia reconstituiu com precisão a cronologia e a dinâmica do crime. Na tarde de 5 de fevereiro, Charlie retornou para casa de carro. Por algum motivo ainda não totalmente esclarecido, ele acabou causando a morte do pai enquanto este trabalhava. Por meio das autoridades da fronteira, a polícia descobriu que 4 dias após o ocorrido, mãe e filho viajaram ao Canadá e voltaram logo em seguida. Ao notarem um forte odor vindo do local, decidiram arejar o ambiente. No entanto, os sinais de deterioração continuavam evidentes. Sem conseguir mais ocultar a situação, decidiram acionar a polícia, afirmando ter agido em legítima defesa diante do Sr. Tan. Com base nas informações, a polícia decidiu prender Charlie sob a acusação de envolvimento em uma morte com indícios de premeditação. Dando prosseguimento à investigação, a polícia descobriu mais evidências. Pelo número de série da espingarda, a equipe de investigação encontrou o comprador. Era o colega de quarto de Charlie na faculdade. Mas, ao checarem as câmeras de segurança da loja, descobriram que Charlie também havia ido com um amigo. O funcionário da loja lembrou que, na ocasião, Charlie queria muito comprar uma arma, mas como não era cidadão americano, não pôde concluir os trâmites para obter a licença de porte imediatamente e teve que desistir. Ele, então, voltou para a faculdade e, alegando ter combinado uma atividade ao ar livre, convenceu o colega de quarto a adquirir um equipamento esportivo. Logo no dia seguinte, Charlie pegou a arma emprestada e não a devolveu. Naquele fim de semana, Charlie enviou um e-mail ao seu treinador e aos colegas de equipe. Nele, dizia que estava passando por um problema sério, mas que não se preocupassem, pois em breve todos veriam informações a seu respeito nos noticiários. E de fato, foi o que aconteceu. A repercussão do caso não apenas surpreendeu seus amigos e a universidade, como também deixou os pais de estudantes da Ivy League bastante preocupados. Com o tempo, os detalhes que vieram à tona mostraram que não se tratava exatamente de um caso comum de reação por legítima defesa. Por que mãe e filho precisaram alterar sua versão dos fatos? Será que tudo aconteceu como a polícia havia concluído? Normalmente, quando chegam ao tribunal, casos envolvendo tragédias familiares revelam um profundo dilema moral. O emaranhado de amor e ressentimento do acusado costuma levá-lo ao sofrimento pessoal. Os familiares também enfrentam um grande conflito interno, já que tanto a pessoa que partiu quanto quem causou o ocorrido são parte da mesma família. Neste caso, no entanto,
tudo era completamente diferente. A mãe e o irmão de Charlie defenderam veementemente a posição de que a vítima, Liang Jim Tan, era um péssimo marido e pai. Na visão da promotoria, estava claro que, desde o início, a família havia se preparado para formar uma frente de defesa para o filho mais novo. No dia em que o crime foi descoberto, menos de 5 minutos após a polícia encontrar o corpo na casa dos Tan, um advogado criminalista e seu assistente já haviam chegado ao local. Antes mesmo que a equipe de investigação começasse o interrogatório, uma banca de advogados chegou para se reunir com Charlie, como que para traçar a estratégia de defesa de seu cliente. Conforme mencionado no início, a família Tan era muito rica. A família inteira estava determinada a proteger o filho mais novo, de modo que, contanto que os advogados pudessem inocentar Charlie, o custo não era problema. Nessa família, a mãe não trabalhava há anos e o irmão era funcionário na empresa do pai. Não é exagero dizer que toda a fortuna da casa foi construída com o esforço do pai. Agora, a esposa e os filhos usavam o dinheiro que ele conquistou com tanto sacrifício para inocentar quem o assassinou, o que, francamente, era que gerou muita consternação e reflexão. Por fim, o advogado James Nobles aceitou o caso. Ele era muito confiante. Antes do julgamento, chegou a declarar que Charlie não precisaria nem trancar o próximo semestre, pois com certeza seria inocentado. A promotoria também não conseguia entender de onde vinha a confiança do advogado. Neste caso, o Sr. Tan morreu sentado à sua mesa de trabalho. Nenhuma evidência de que ele estivesse agredindo a esposa e os filhos naquele momento foi encontrada. Também não havia sinais de luta na cena do crime. Portanto, a alegação de legítima defesa foi descartada. Contudo, para a promotoria, o caso também apresentava um dilema complexo. Se reconhecesse o histórico violento da vítima, a defesa poderia facilmente usar isso para argumentar que Charlie agiu em legítima defesa, numa explosão de fúria após um longo período de sofrimento. Com isso, Charlie poderia ser absolvido, mas se não abordassem a violência da vítima, o crime pareceria sem motivo. Nesse cenário, o caso se tornaria ainda mais difícil. Por isso, eles decidiram ainda assim abordar a violência do Sr. Tan e apresentaram a gravação de uma chamada de emergência feita pela Sra. Tan à polícia do estado de Nova York. Concretamente, no dia 29 de janeiro anterior, a Sra. Tan ligou para a polícia, chorando e implorando por ajuda porque o marido estava usando de violência. Antes que ela pudesse terminar a frase, a voz do Sr. Tan surgiu do outro lado da linha e, com uma atitude calma, disse fluentemente em inglês: "Minha família não tem problema algum. Minha esposa está um pouco chateada, mas estamos bem. Não precisamos de ajuda." Claro, a polícia foi mesmo assim averiguar a situação, mas quando a porta da casa se abriu, eles tiveram uma surpresa. O Sr. Tan continuava elegante, de cabelo penteado, sem expressar qualquer raiva ou sinal de que tivesse acabado de agredir a esposa. Os olhos da Sra. Tan estavam um pouco vermelhos, como se tivesse chorado. No geral, tudo parecia bem. Seu pescoço tinha uma leve marca avermelhada. Os objetos da casa também permaneciam muito arrumados. E, o mais importante, a Sra. Tan recusou a ajuda da polícia. Ela disse que eles apenas tinham discutido um pouco e insistiu que já estava bem, que não havia problema algum e que o marido não a havia agredido. O mal-entendido teria surgido porque seu inglês não era bom, não tendo relação com o Sr. Tan. A polícia confirmou várias vezes que a Sra. Tan de fato não estava sendo ameaçada e só então se retirou. No entanto, no dia seguinte, ela ainda assim entrou na justiça com um pedido de medida protetiva. A promotoria acreditava que a violência doméstica de longa data era o motivo do crime. Depois que os dois filhos saíram de casa para a faculdade, Liang Tan passou a agredir a esposa continuamente. Ao saber que o pai agredia a mãe novamente, Charlie, para proteger a mãe, dirigiu imediatamente para casa e atacou o pai. Na verdade, a promotoria abordou o caso com uma tática ofensiva. Primeiro, reconheceram a realidade da violência doméstica, para deixar claro que o réu tinha um motivo para o crime. A expectativa era que, diante disso, os envolvidos tentassem apresentar uma justificativa. Contudo, não imaginavam que uma defesa teria uma reação totalmente diferente da que haviam previsto.
O advogado de defesa não argumentou que se tratava de um filho que mata o pai em fúria para se defender, mas levantou diretamente outra possibilidade. Charlie era inocente. Não que ele tivesse tirado a vida do pai em legítima defesa. A verdade é que ele não era o assassino. Então, quem matou o Sr. Tan teria sido a Sra. Tan. A defesa argumentou que foi a Sra. Tan quem assassinou o Sr. Tan e que Charlie assumiu a culpa para proteger a mãe. Conforme informado, após as 16 horas do dia 5 de fevereiro, o Sr. Tan não acessou mais seu e-mail, o que era totalmente contrário ao seu hábito. A secretária particular de Liang Tan afirmou que ele verificava sua caixa de entrada quase que constantemente. Mesmo sem um computador, ele usava o celular para trabalhar. Sempre que lhe enviavam um e-mail, a resposta chegava poucos minutos depois. Segundo as imagens do local, no momento em que a morte ocorreu, o Sr. Tan estava sentado em frente à tela do computador. Entre os e-mails não lidos, o mais antigo era das 16h11 do dia 5 de fevereiro. Mas nesse horário, Charlie havia acabado de sair do dormitório da faculdade. O trajeto até sua casa levava cerca de 2 horas. Sendo assim, ele não teria como estar presente naquele momento para causar diretamente o ocorrido. De acordo com seu colega de quarto, Charlie saiu às pressas logo após receber uma ligação de casa. A chamada foi registrada às 15h40. O advogado acredita que, na verdade, foi a Sra. Tan quem matou o marido em casa. Em pânico, ela ligou para o filho em busca de ajuda. Charlie voltou às pressas para ajudá-la a lidar com a cena e a combinar como agir. Quanto à espingarda encontrada na cena do crime, ela continha apenas as impressões digitais de Charlie. O número de cartuchos encontrados era menor que o de marcas de disparo e resíduos de pólvora. Isso parecia ser uma prova forjada. Contudo, a discrepância era óbvia demais em uma cena que havia sido limpa. Havia a possibilidade de que Charlie estivesse deliberadamente tentando incriminar a mãe. No entanto, o possível motivo da Sra. Tan parecia mais evidente. Como o Sr. Tan não havia deixado testamento, todo o patrimônio seria automaticamente transferido para ela. Mais importante, a própria promotoria havia confirmado a existência de um histórico de conflitos no ambiente familiar. Diante disso, a hipótese de que ela estivesse diretamente envolvida na morte do marido passou a ser vista como uma reação compreensível, algo que, em certos contextos, poderia inclusive gerar empatia por parte do público. Diante dos argumentos do advogado, a promotoria quase não teve chance de refutar. De fato, por essa perspectiva, a Sra. Tan tinha motivo, tempo e os meios para tirar a vida do marido. Para agravar a situação, a promotoria enfrentava uma desvantagem ainda maior, pois tanto a Sra. Tan quanto Charlie se recusaram a depor no tribunal. Assim, das 3 pessoas presentes na hora do crime, uma estava morta e 2 permaneciam em silêncio. Afinal, quem era o verdadeiro assassino? Pode-se ver que, neste caso, não há nenhuma prova de que os suspeitos tenham perdido o controle e matado a vítima em um ato de legítima defesa. O réu Charlie tinha um histórico limpo e um caráter excelente. Até os promotores reconheciam que ele era uma boa pessoa, não um assassino cruel. A suspeita, Sra. Tan, era uma mulher franzina, de aparência frágil e fala mansa. Ela também levou todos a acreditarem que era a verdadeira vítima da violência doméstica, gerando profunda empatia. No entanto, a vítima, Liang Tan, era como um tirano na visão dos vizinhos, subordinados, esposa e filhos. Ele era extremamente autoritário e esquentado, sempre atirando copos e xingando os subordinados quando ficava com raiva. Para o júri, a emoção teve um peso considerável na decisão. Segundo algumas entrevistas posteriores, os membros do júri debateram de forma muito acirrada na sala fechada. Dentre os 12, 4 se compadeceram de Charlie e sua mãe. Acreditavam que Charlie era apenas um bom rapaz que queria proteger a mãe, e a Sra. Tan, apenas uma mulher frágil tentando se defender. Argumentavam que o ato de matar alguém sempre tem um motivo específico. As provas eram totalmente insuficientes para demonstrar quem era o verdadeiro assassino. Seria justo mandar um jovem de 19 anos para a prisão, destruindo toda a sua vida? Ao pensarem nisso, os 4 não conseguiram conter as lágrimas. Eles decidiram não o considerar culpado. O júri se dividiu em 2 posições opostas. Após mais de 50 horas de discussão, o julgamento terminou em impasse. Isso significava que o juiz anunciaria um novo julgamento e outro juiz seria escolhido para julgar o caso.
O júri se dividiu em duas posições opostas. Após mais de 50 horas de discussão, o julgamento terminou em impasse. Isso significava que o juiz anunciaria um novo julgamento e outro juiz seria escolhido para julgar o caso. Finalmente, ele olhou nos olhos de Charlie e disse: "Você é um bom rapaz. Acredito que você e sua mãe têm suas próprias dificuldades." Essa declaração mergulhou o tribunal em uma atmosfera extremamente bizarra. Tanto a promotoria quanto o advogado de defesa, surpresos, aguardavam em suspense o anúncio do juiz. Após alguns minutos de silêncio, o juiz declarou o caso encerrado, dispensando a necessidade de um novo julgamento. Sem mais acusações, o réu Charlie Tan foi absolvido e libertado no tribunal. A promotora Sandra Dorley protestou diretamente contra a decisão do juiz. A impressão digital no cartucho não é a prova? Na visão do juiz, a digital no cartucho provava apenas que o réu havia tocado no objeto. Na arma, mesmo que houvesse a impressão digital, não era possível provar que... A promotora ainda quis argumentar, mas o juiz encerrou a sessão friamente. "A senhora pode seguir os trâmites legais para apelar. Agora, se disser mais uma palavra, eu aprendo por desacato ao tribunal." O caso era, de fato, um grande impasse. Ambos os suspeitos poderiam ter assassinado a vítima, mas não havia provas suficientes para apontar o verdadeiro culpado. No entanto, estava claro que o Sr. Tan fora assassinado. Quem seria responsabilizado por isso? Sob a lei americana, não havia como prender os dois. O desfecho do caso deixou todos surpresos e perplexos. Charlie foi absolvido e a Sra. Tan também não foi indiciada. O segredo da família Tan seria guardado para sempre. Apenas Charlie e sua mãe sabem a verdade, e o tribunal e o público jamais saberão. Menos de um mês após o fim do caso, o juiz Piampiano foi forçado a se aposentar e impedido de voltar a julgar casos criminais. A opinião pública o considerou parcial demais, o que abalou a confiança geral. Ele, porém, insistia que não havia errado. Em entrevistas à imprensa, disse que sua atitude visava poupar os contribuintes de mais despesas. Depois, a empresa da família Tan foi assumida pela Sra. Tan e por Jeffrey, o filho mais velho. E isso já era previsível. O trabalho de toda a vida de Lian Tan, uma fortuna de centenas de milhões de dólares, foi herdado pela esposa e pelo filho. E quanto ao filho mais novo? No final de 2015, Charlie foi encorajado a deixar a Universidade Cornell. Ele não contestou, rapidamente arrumou as malas e voltou para casa. Mas a história não terminava aí. Em 2018, Charlie voltou a ser processado sob a acusação de porte ilegal de arma e transporte de armamento através da fronteira. Como isso era possível, se ele nem sequer tinha licença para porte de arma? Antes disso, 4 dias após a morte do pai, Charlie e sua mãe viajaram para o Canadá, retornando logo em seguida aos Estados Unidos. O item envolvido no incidente também se encontrava no veículo deles. A ação violava não apenas as leis canadenses, mas também a legislação de controle de armas dos EACs. A lei americana impede que alguém seja julgado 2 vezes pelo mesmo delito, mas a morte do Sr. Tan é considerada uma acusação distinta do transporte não autorizado de armas pela fronteira. Charlie foi processado novamente. Porém, desta vez, o juiz não o enxergou mais como um bom rapaz e aplicou uma pena de 20 anos. A sentença foi até mais severa do que a aplicada em outros casos de alta gravidade. Parecia que esse juiz, insatisfeito com a decisão anterior sobre a morte do pai, viu nisso uma oportunidade para corrigir o que considerava um erro jurídico. Naturalmente, a Sra. Tan e seu filho não aceitaram a decisão. Apelaram rapidamente, mas o pedido foi negado. Também solicitaram a redução da pena, mas a solicitação foi rejeitada. Assim, Charlie possivelmente passará sua juventude em reclusão, sendo libertado apenas quando estiver próximo dos 40 anos. Ao olhar para toda a tragédia da família Tan, é impossível não ficar chocado e reflexivo. Este caso é um alerta sobre os problemas ocultos sob a fachada de uma família modelo. Por trás do sucesso e da riqueza, havia um ciclo contínuo e grave de violência doméstica, que silenciosamente afetou a todos e levou a um desfecho trágico. O que vocês acharam deste caso? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo para a gente conversar. E antes de sair, não se esqueçam de curtir, se inscrever
e ativar o sino de notificações para não perder os próximos casos fascinantes do canal Confissão X. Um grande abraço e até o próximo vídeo.